A MikroTik trouxe na versão mais recente aqui do RouterOS, versão 7.4, novidades na ferramenta NetWatch. Então, se você quer conhecer essas novidades, conhecer a ferramenta NetWatch a fundo, fique até o final do vídeo, porque eu vou trazer todos os detalhes, beleza? Então vem comigo, bora pro vídeo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, para que caso você seja novo por aqui, meu nome é Leonardo Vieira, sou instrutor oficial da MikroTik, Ubiquiti, também realizo treinamentos de HAL e outros fabricantes. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva no canal para que você não perca nenhuma novidade e se esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Se você já me conhece, já sabe que eu vou trazer agora um conteúdo pancada, já deixa o seu like maroto aí, não esqueça de dar aquela moral. E deixa aqui os seus comentários também, pois isso me motiva 100%, meu irmão, a dar sequência, a gravar novos vídeos, trazer novos conteúdos aqui para vocês de forma gratuita. Eu estava hoje aqui atualizando o meu material MT-CNA, né, que os treinamentos que eu realizo aí presencialmente, alguns também online. Eu falei, pô, caramba, isso aqui vai ser legal também mostrar para a galera que está lá no YouTube. Além de trazer para dentro do treinamento oficial, por que não mostrar ali para a galera o que eu já estou até inclusive usando em minhas consultorias, em roteadores, que eu já estou rodando o RouterOS 7.4. Léo, quer dizer que você já roda o RouterOS 7.4 em todos os roteadores que você configura na data de hoje, 26/7/2022? Não, em todos realmente eu não rodo. Simplesmente naqueles que eu tenho certeza que vai funcionar muito bem, né? Isso porque, na data de hoje, o RouterOS ele ainda está em processo de amadurecimento. Então eu não diria que você já deva sair colocando em todos os cenários, a não ser que você já sabe exatamente o que você já testou, o que você validou e que de fato não vai te trazer nenhuma dor de cabeça, né? Mas creio eu que talvez na data que você esteja assistindo esse vídeo, o RouterOS versão 7 já seja literalmente uma realidade e nem dá para imaginar, né, um passado sem a versão 7 do RouterOS aí, se você começou agora os seus aprendizados. Bom, então vamos lá para a nossa tela, onde a gente vai aqui ver a ferramenta Tools NetWatch. Esse vídeo pode ser que fique um pouco grande, e aí se isso acontecer, aqui embaixo nas descrições eu vou colocar o tópico, né, o tempo e o tópico de cada coisa para facilitar aí uma possível pesquisa, uma possível localização de um conteúdo que seja mais importante no momento aí para você. Então, dentro do Tools NetWatch, aqui na versão 7.4, que é a mais recente na data de hoje, eu já estou usando aqui já de exemplo uma opção para monitorar um IP, que seria o IP de um servidor dentro da minha rede, ou seja, se por alguma razão esse servidor se desligar, né, seja lá qual for a razão, desligou o servidor, eu vou enviar, né, o NetWatch vai ficar ali monitorando, e se ele identificar que esse endereço IP parou de responder, ele vai enviar um comando para ligar o servidor. É isso mesmo. Lá no setup, lá na placa-mãe, eu já configurei para que o servidor, se receber um comando via placa de rede para ele ligar, ele vai fazer esse procedimento. Então, olha só que interessante. Já entro agora, né, numa explicação onde muitos talvez podem se perguntar, Léo, em que cenário eu uso o NetWatch? Quais são as possibilidades, né? Quando eu devo usar o NetWatch? E é claro que, para muitos que já têm na sua empresa um PRTG, um Zabbix, um Dedude, talvez pense assim, não faz muito sentido usar o NetWatch, pois eu já tenho aqui uma ferramenta de monitoramento que vai entrar dentro do RouterOS, monitorar muitos detalhes e executar comandos. Mas em nem todas as empresas você tem como colocar um Zabbix, Dedude, PRTG ou qualquer outro sistema de monitoramento. Por exemplo, pequenos escritórios não faz sentido. Às vezes um pequeno escritório ali, um restaurante, uma padaria, um hotel, às vezes um ambiente que você não tem ali servidor para ter esse tipo de monitoramento, para compor o custo aí que é ter esse sistema de monitoramento. Então a NetWatch vai se encaixar como luva, exatamente, vai atender muito bem esse tipo de ambiente onde você não tem
esses tipos de sistemas de monitoramento. O que eu posso fazer com o NetWatch? Eu não vou dizer que as opções que eu vou citar aqui são as únicas, mas é só para abrir sua mente. Por exemplo, uma que eu já estou te mostrando, posso monitorar se o meu servidor está ligado, e se ele desligar, eu posso enviar um e-mail, posso enviar uma mensagem no Telegram e posso inclusive enviar um comando para ligar o servidor. Assim como, por exemplo, num provedor de internet, posso monitorar o meu servidor Radius. Exatamente, é um servidor de autenticação. Se esse servidor desligar, o roteador MikroTik, por exemplo, poderia ativar todos os clientes PPPoE que estão cadastrados em PPP Secret. E aí, quando esse meu servidor voltar a funcionar, o meu NetWatch pode entrar lá dentro do PPP Secrets e desabilitar todos os clientes que estavam ativos ali. E assim os meus clientes não ficam sem autenticação, logo sem navegar ali na internet por algum problema de autenticação relacionado ao meu Radius. Posso também fazer um monitoramento de link. Esse, sem dúvida, é um dos muitos utilizados. Inclusive aqui em cima eu vou depois deixar aí um link de vídeos, onde eu mostro scripts, por exemplo, um script para caso o link de internet caia, ele mande uma mensagem no Telegram e troca o link de internet, ou seja, o failover. É o mais comum aqui no MikroTik, que a galera procura e usa aqui no dia a dia a ferramenta NetWatch. Então eu posso também agora, com a versão mais nova, trazer mais possibilidades. O NetWatch antes era realmente uma ferramenta mais simples, era literalmente mandar um ping e ver se chegou ou não. Se deu timeout ali dentro daquele tempo que você estabeleceu, você estabelecia de quanto tempo era para testar, e se não respondesse, executar uma ação. Agora vamos aqui clicar no mais, e vamos ver o seguinte, opção host, na data de hoje, só dá para colocar IP, por exemplo, 8888, tá o campo azul ali. Se eu colocar um domínio, por exemplo, como eu sou mineiro, né, uai.com.br, ou seja, se eu colocar um site qualquer, isso aí é um site de notícia, olha só, o campo fica vermelho, significa que ele não aceita. E se você, inclusive, entrar na documentação, ou seja, na wiki da MikroTik, ele lá diz que esse campo ele aceita IPv4 e IPv6. Nesse campo, eu também posso agora dizer qual IP eu quero monitorar e colocar o arroba e especificar a partir de que VRF ele vai pesquisar, vai consultar isso. Antes não era possível esse tipo de ação. A ferramenta Tools NetWatch ela não funcionava a partir de uma VRF. Bom, se você não sabe o que é uma VRF, fique tranquilo. É um tópico lá, por exemplo, para o curso MT-Cine, é um tópico aí utilizado em provedores de internet, tá? Mas para quem é da área de provedor, agora já faz sentido conhecer essa informação. Ou seja, eu posso usar o NetWatch, monitorar um determinado IP a partir de um VRF. Basta vir aqui e especificar qual é o nome da VRF. Ele ficou ali vermelho nesse momento porque eu não tenho essa VRF, chamada VRF, né? Eu não tenho, por exemplo, uma VRF, sei lá, suporte. Por isso que está vermelho. Quando eu coloquei main, aí ele identificou, obviamente, que é para ele fazer um monitoramento do endereço 8888 a partir da tabela principal que já vem, né? Obviamente, por default aí. Mas, Léo, eu preciso então colocar o arroba main o tempo todo aí? Não, não precisa. Basta vir aqui, colocar o endereço, ele já sabe que por default ele vai buscar esse host a partir da tabela principal, ou seja, tabela main. E quais são os tipos que eu tenho aqui de monitoramento com o NetWatch? Eu tenho o simples, que é o que você já conhecia no RouterOS antes da versão 7.4, por exemplo, a versão 7, 6.36, 6.48, 6.49, não importa qual a versão aí, mas antecessora a 7.4, você tinha um NetWatch aí simples, né? Um simples ICMP, onde você estabelece de quanto em quanto tempo você quer que ele faça teste, né? Enviando aí, por exemplo, para o 888, e o timeout, que seria a tolerância, né? A perda. Já esse start delay, para que ele serve? É assim, ó, você ligou o roteador agora, né? Um exemplo, acabei de ligar o roteador. Então, após inicializar o RouterOS, né, do seu MikroTik,
quanto tempo depois é para ele fazer o primeiro teste. Ou seja, você está dando um delay. Um delay, né, após inicializar o sistema ou quando você dá OK aqui. Por exemplo, eu quero que o primeiro teste só aconteça daqui a 30 segundos. Quando eu der OK, aí ele vai ficar com status unknown, ou seja, desconhecido, unknown. Somente depois de 30 segundos é que ele vai fazer o primeiro teste. Aí sim ele vai dizer para mim qual que é o status. Então, quando eu venho aqui na guia status, eu vejo que está ainda desconhecido, pois ainda ele não fez nenhum teste. Justamente que ele está aguardando os 30 segundos para depois fazer o primeiro teste. Caso, após executar o teste, o status venha a ser app, ele pode executar qualquer comando que você colocar aqui dentro, tá? Qualquer comando aí dentro do RouterOS, né? O que você deseja, mandar um e-mail, usar ali uma ferramenta onde ele vai mandar uma mensagem no Telegram e assim por diante. Se ele mudar de down para up, por quê? Porque ele vai executar o teste a cada 10 segundos, né? Um intervalo aí. Se ele mudar o status, né, de up para down, ele vai executar o comando que vai estar aqui nessa tela, nessa guia. Então aqui dentro você coloca o script que desejar, né? Você pode inclusive aí escrever scripts mais bem elaborados, né? Enfim, fazendo mais de uma função, exemplo, quero que desabilite uma rota, quero que habilite uma regra no firewall, quero que feche uma VPN, quero que mande um e-mail, que gera um log, ou seja, você pode colocar uma sequência de comandos aí, tá? E agora ele trouxe nesse NetWatch mais novo uma guia chamada teste, que é durante o teste, na hora que ele vai executar o teste, se você quer que ele faça alguma ação, né? Não vou dizer que literalmente serve só para quê. Vou dar um exemplo. Se eu quisesse falar assim, olha, toda vez que ele fosse fazer um teste, ele gerasse um log testando, né? Aí eu poderia vir aqui e colocar /log e aí a mensagem lá, né? Como que eu quero. Se eu quero uma mensagem de erro, uma mensagem de atenção ou só uma info mesmo, né? Então, só para você ter uma ideia, é como se você chegasse aqui e colocasse log, né? Aí você tem info. Aí, entre aspas, você coloca um espaço. Por exemplo, iniciando o teste, né? Pronto, isso aqui foi eu gerando ali apenas um log, eu copy. Se eu vier no log, olha só, iniciando o teste. Isso aqui foi o log que eu acabei de gerar. Eu queria que ele fizesse isso, né? Iniciando o teste a cada teste. Então eu venho aqui e colo. Beleza? Pronto. Aí o que vai acontecer? Né? Como alterei ali a configuração, ele vai daqui a algum tempo, né? Tá um unknown, daqui a 30 segundos, ele vai fazer o primeiro teste. E na hora que ele fizer o teste, ele vai gerar a mensagem no log, tá? Então é uma guia a mais, não quer dizer que é obrigatório você usar, né? Você não precisa usar as 3 guias, você pode usar as que você deseja. Por exemplo, no meu caso aqui, ó, antes dele fazer já o teste, ele já até fez, ó, iniciando o teste, tá? Tá up e durante o teste ele fez, iniciando o teste. Então só para você ter um exemplo, ó, eu tenho aqui um NetWatch que está monitorando ali o servidor, né? Então, o que ele fica fazendo? Fica pingando lá o servidor, um ICMP aí, de 5 em 5 segundos. Se o servidor tá up, respondeu up, ele só gera um log. Log info, servidor e set ligado. Beleza. Durante o teste, ó, eu não estou usando. Ou seja, eu não preciso fazer o uso de todas as 3 guias. E quando ele tá, por exemplo, up mudou para down, ele vai fazer o quê? Um delay de 50 segundos. Então, ou seja, ele não tenta de imediatamente ligar o servidor, ele aguarda 50 segundos, mudou o status de up para down. Aí aguarda 50 segundos e aí ele vai lá e executa essa ferramenta na interface ET5, né? Enviando aí o MAC address do meu servidor, que eu quero que ele ligue, né? Ou seja, lá dentro do meu servidor, na placa mãe lá, eu defini que se chegar esse comando, né, de ligar pela placa de rede, é para inicializar o meu servidor, é para startar a placa mãe, né? E aí vai inicializar ali o sistema operacional, beleza? E se ele já tiver em app, ele só gera lá, ó, o servidor tá ok. Léo, esse log servidor e set ligado vai acontecer o tempo todo? Não, não vai acontecer o tempo todo, tá?
só quando entrar no status que estava down para up, quando mudar o status. Depois que ligou, ele não vai ficar gerando o log o tempo todo. Só ia ficar gerando o log o tempo todo, como está acontecendo aqui, ó, se eu colocasse na guia teste, para toda vez que fizesse o teste, ele executar ali alguma ação, como por exemplo, no caso aqui, um log. Deixa eu tirar esse log aqui. Quando eu der OK, ele agora vai guardar 30 segundos, que é o start delay, para depois fazer o teste novamente, beleza? Vou remover esse teste aqui. Pronto. Além da opção do simples teste que você viu até aqui, onde já tinha lá atrás, Léo, pô, isso aí não é nenhuma novidade para mim, exceto a guia teste. Nós temos aqui a opção, por exemplo, ICMP. Quando você seleciona ICMP, né, como tipo de teste, a gente tem aqui várias opções. E aí eu vou até colocar aqui embaixo no descritivo, né, dessa aula, né, desse vídeo, eu vou colocar para você exatamente esse descritivo aqui, ó. O que seria o intervalo? O interval, né? Seria o intervalo de tempo entre os testes que você quer executar. Você pode especificar. O default é 10 segundos. Mas se você quiser, você pode falar, ó, eu quero que teste a cada 1 minuto, não quero que ele teste 10 em 10 segundos, eu quero que teste a cada 50 segundos. Aí vai do seu gosto, da sua necessidade, né? O timeout seria o tempo máximo para ele aguardar uma resposta. O default é 3 segundos. Eu quero definir um timeout, um tempo maior aí, né, de tolerância. Então, quer dizer, deu 3 segundos ou mais aí, pô, passou de 3 segundos, quer dizer que esse servidor caiu, esse IP ou essa operadora, né? Quando eu falo servidor é porque está monitorando o servidor, mas se eu estou monitorando, por exemplo, um IP público para fazer o uso de failover, aí eu estou dizendo, se passou de 3 segundos é porque o link caiu. Então, troca de link, né? Seria uma possibilidade. O delay nós citamos, né, no momento anterior, que é a mesma coisa, né? Ou seja, quando inicia o RouterOS ou quando você dá OK, qual é o tempo que é para ele esperar para fazer o primeiro teste. Aí aqui eu tenho a quantidade, né, o intervalo, perdão, não a quantidade, esse packet interval, né? Tem esse campo aqui, ó. É qual o intervalo entre um pacote e outro. Porque você pode fazer aqui, ó, envio de vários pacotes. Nesse caso, packet count, o default é 10. Então ele faz o envio de 10 pacotes. Você pode também, ó, no packet count, mudar, dizer quantos pacotes que é para ele fazer aí o envio. Qual que é o tamanho do pacote? É uma outra possibilidade, o packet size. Ou seja, o default é 54 para IPv4 e IPv6, mas você poderia mudar o tamanho do pacote se fosse a sua real necessidade aí. Tá? Não, eu queria enviar um pacote maior, né? Aí você tem aqui também, Léo, então você se pergunte, Léo, eu preciso mudar o tamanho do pacote se eu não tenho nenhuma outra função específica? Não, 54 já é o suficiente, é um simples ping, vamos dizer assim. Inclusive, dependendo do IP público, ele nem aceita pacotes tão grandes. Por exemplo, o wall.com.br, ele aceita pacote com 1.500, né? Mas nem todos aceitam. Se você mandar para outros destinos um pacote tão grande, ele acaba descartando, não aceita, não responde. Na verdade, descarta e não te responde, tá? Então aqui nós temos aqui a questão do tempo, né? Ou seja, que seria esse tempo, esse RTT, né? RTT seria Round Trip Time, ou seja, tempo de ida e volta, tá bom? Aí você tem o tempo de ida e volta máximo, né? O que seria isso? Eu sei que para um determinado destino, qual é o tempo máximo que eu quero como tolerável. Eu mandei pingar um IP aqui público e eu sei que o tempo máximo que eu tenho para esse caminho, para esse destino, né, é, por exemplo, de 30 segundos. Então, eu quero definir um máximo aí. Outra possibilidade seria a média. Eu tenho uma média para um determinado destino, por exemplo, sei lá, 8888, né? Falando um IP fácil aqui. Eu estou pingando esse destino e eu sei que a média para ele é 30 milissegundos. Beleza. Se passar de 50, quer dizer que o link está ruim para mim. Então, troca de link, faça uma alteração, tá? Aí, assim, você tem essas possibilidades. Poderia ser dentro da rede também. Eu estou com um monitoramento aqui
uma comunicação aí por rádio e eu tenho uma outra comunicação por rádio de backup. Então, se o meu rádio principal, meu ponto a ponto via rádio, piorou, aumentou muito a latência por algum problema, desalinhou a antena, eu quero que ele troque uma rota, eu quero que ele mande um e-mail, eu quero que ele faça alguma ação, tá? Ou seja, dentro da rede também dá para usar esse tipo, né, de característica, esse tipo de informação, tá? Aí aqui nós temos um parâmetro, né, que também para mim foi uma novidade, vou confessar para vocês, né, que é o Standard Deviation, né? É a deviation, que seria o quê? O desvio padrão. Aí eu pesquisei realmente sobre isso, né, porque não é especificamente do RouterOS, e sim uma informação de estatística. É um cálculo, né, de estatística. Como eu não domino estatística, eu não vou te explicar matematicamente como funciona isso, mas, de fato, também se você pesquisar sobre desvio padrão, né, isso em estatística, aí você vai encontrar, né, como que funciona, né, esse valor, para que, se caso você quiser, você pode utilizar. Entenda que não é obrigatório você usar todos os campos. Aqui são possibilidades que a MikroTik está te trazendo como condição. Como assim condição? Exemplo, aqui eu tenho a condição seguinte, olha, se a média passar de X, né, milissegundos, ou de X segundos, enfim, quer dizer que está ruim. E aí execute uma ação, mude para down. Ou seja, a ação que ele vai executar é mudar de up para down e executar o que está ali dentro da guia down. Beleza? Se caiu, né, ou seja, está abaixo da média, melhorou, aí ele vai executar de down para up, ou seja, vai executar o que está dentro de up, ok? Aí eu vou continuando aqui explicando cada tempo, né, cada detalhe. Aí nós temos o jitter, né? O que seria isso? Né? A variação do tempo entre os pacotes, tá? E aqui eu quero te explicar de uma forma bem simples, mas que possa te ajudar, ok? Imagina comigo o seguinte, o seu roteador está gerando aí pacotes, né? Então ele está gerando pacotes e enviando para um determinado destino, indo e voltando, né? Tendo uma resposta ali, ele manda pacotes durante um tempo, né? Ele está fazendo 10, envio de 10 pacotes dentro de um tempo. Aí ele vai receber o quê? Uma volta, né? Uma resposta. Vamos supor, o echo request, que é o que ele fez, ele vai ter a volta, que é o echo reply. Só que esses pacotes, digamos que está acontecendo o seguinte, ó. Uma variação de tempo entre essas respostas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho X, né? Um tempo X. Só que desse pacote para esse, a variação foi maior. Houve uma variação maior. Então, quer dizer, ó, aqui ó, variou de novo. Essa variação é o jitter, né? Você mede essa variação. Aí, o quão ruim isso para mim é, Léo? O que é ruim para mim isso? Não sei se você já viu, mas você entra, por exemplo, sei lá, numa reunião no Zoom, né? Alguma coisa lá nesse tipo de plataforma, uma reunião ali pelo Google, né? Google Meeting, né? E aí você vê a imagem, dá uma travada ou algum risco, alguma coisa que pode ter se caracterizado realmente em função disso, né? Não necessariamente a perda total do pacote, mas a variação do tempo entre os pacotes, um atraso, vamos dizer assim, ok? Então essa variação de tempo também é prejudicial para algumas aplicações. E aí com o tipo ICMP ele vai fazer esse teste, tá? E trazer para você o valor. Já já eu mostro aqui na guia status um exemplo de um teste que está em execução e a gente vai ter esses valores como resultado. Aqui seria a condição. Você estabelece qual é o ideal para você, né? Olha, se o meu link de internet para esse determinado host destino que eu coloquei, se a variação tiver em, sei lá, 30 milissegundos, 200 milissegundos, tá ok. Mas se passou disso, né, troca de link. Quer dizer que piorou o link para mim. Tô tendo um problema com o link. O link não mudou ele não parou de perder pacote, né? Perdão, falei errado. Ele não parou de pingar, né? Eu tô pingando, Léo. Só que o que eu tô tendo é uma variação de tempo entre os pacotes que tá prejudicando. Degradou o link. E aí eu quero que muda. Continua pingando. Tá pingando, ok? Só que o jitter piorou. Eu quero que ele mude de link. É possível, que aí você estabeleceu o parâmetro. Aí você tem aqui também o percentual de perda de pacote.
Da versão 7 em diante aqui, na documentação cita pra gente 85% de parâmetro, tá? Então você pode dizer qual é o percentual tolerável para você, ok? E aqui a quantidade máxima, né, de falhas que ele pode ali colocar. E ele já traz um valor default aí gigante, ok? Vamos fazer o seguinte, ó, pegando aqui, ó, esse aqui de exemplo, esse aqui, perdão, esse aqui que testa link, né? Esse aqui é um endereço IP público, obviamente, né? Que é de um root server, ok? E aí na guia status, ó, o que que eu vou ter? Eu vou ter a média 8.628, né? Eu vou ter o mínimo, qual que foi o mínimo registrado durante todos os 439 testes realizados, ok? Eu vou ter o máximo e vou ter o jitter, ó. Então eu poderia, eu sei aqui, Léo, que eu tenho de 0.318. Então eu poderia estabelecer lá, olha, se tiver acima de 0.500, né? Quer dizer que o meu link degradou, tá ruim o link, ok? Aí eu poderia então vir aqui, ó, pegar esse valor, né? Fala, pô, já sei, vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse valor aqui, ó, né? Vou lá e especifico qual que é a tolerância, beleza? Qual que é a minha tolerância? A minha tolerância é de 0.300, beleza? Aí nesse caso eu tô dando como condição, tá? Então, se ele piorou, olha só o que aconteceu, 0.752, né? Piorou. Aí ele já mudou para down. Aí ele executa o que está dentro de down. Por exemplo, aqui, o que ele está fazendo nesse comando? Ele vai lá dentro da tabela de rota e desabilita uma rota que tem um comentário com a palavra lá principal. Se eu vier dentro de IP rota, o IP route, olha só, desabilitou já, né, a minha rota principal aí. Beleza? Por quê? Não é que ele parou de pingar. Se eu tentar dar um ping aqui, ó, tools ping, vou pingar lá o destino, ó. Tá pingando, Léo. Mas por que que ele então colocou como down? Porque eu estabeleci um parâmetro ali, né, que esse jitter, e aí olha só o jitter como é que ele tá agora, 1.498. Ó, caiu para 263, virou para app. Tá vendo? Então, você tem que encontrar para aquele destino que você está testando, qual que é o jitter ideal aí, tá? Léo, isso aí para mim não vai ser tão interessante usar, porque olha só, tá variando demais em 0.300. Então encontra o que é o ideal para você, né? E aí você pode vir aqui especificar ou não usar esse parâmetro, né? Deixar lá o default, tá bom? Voltando aqui, nós temos aí no status, né? Por exemplo, quantos testes ele fez, é porque como eu alterei um parâmetro e dei um aplicar para a janela ficar aberta, aconteceu que ele zerou a quantidade de testes. A gente tinha ali, se eu não me engano, mais de 400 testes, né? E agora ele voltou para 2. Ele fala quantos testes falharam, né? Esse falhar está relacionado também aos parâmetros que eu estabeleci aqui como condição, tá bom? Se você não colocar nenhuma condição, ele vai usar as condições default, né? Como a gente tem aqui, ó, por exemplo, o tempo máximo de 1 segundo, né? Nós temos aqui a média, né? Nós temos aqui, enfim, vários parâmetros como perda, percentual de perda. Esses parâmetros você não seleciona nada, ele traz o default, mas você pode especificar o que é bom aí para você, para o seu link, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o tempo, olha só. Qual é o tempo de ida e volta, né, do pacote? Eu fui e mandei um echo request para esse IP público. Quanto tempo levou para o pacote ir e voltar? Ele levou aqui uma média de 8.584. Então eu posso, com base nisso, né, estabelecer, olha, para mim, qual é o máximo para mim? Eu posso vir aqui copiar e colocar o máximo. Claro que eu não posso usar exatamente aquele valor ali, porque a qualquer momento pode acontecer. Mas eu posso vir aqui e estabelecer, olha, se levar mais do que 12, por exemplo, quer dizer que o link está ruim. Pronto, eu disse qual é o padrão, tá? Um padrão que ele vai usar para identificar se o link está bom ou não, ok? Bom, voltando aqui, nós temos outras possibilidades de testes, né? Nós vimos aí o simples, o ICMP, e temos aqui também o HTTP GET, né? Então, olha só, o HTTP GET, tá? O HTTP GET seria você
solicitar para que para um determinado destino ele dê um GET e verifique o código HTTP que voltou. Por exemplo, vou pegar aqui um site que é um site HTTP, um IP onde tem um site lá HTTP, beleza? E aí eu posso pedir para ele validar o código. Por exemplo, se chegar o código 202, quer dizer que não só o IP está alcançável, como o serviço HTTP está funcionando. E aí, se tiver uma resposta ok, ele vai falar que o link estaria app. Ou é 200. Eu errei o código. Ó. Você viu que eu botei 202? E o código, olha só que ele voltou. 200. E aí, como o código que voltou é diferente do que eu digitei, ele falou que está down. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o código 200. Deu uma vacilada aqui no código. O código HTTP ok é 200. Né? Aí, olha só. Agora bateu o código que eu coloquei como condição. E aí sim ele falou que o link está app, ok? Nesse caso, então, ele está indo lá nesse servidor HTTP e está verificando qual é o código que volta, tá? Quais códigos eu tenho de possibilidades? Cara, são vários, tá? Eu não tenho aqui fácil na mão a lista de códigos, né, HTTP, mas você pode pesquisar facilmente no Google, colocar HTTP codes, né? E aí você vai ver vários códigos aí. Né? Por exemplo, página não encontrada é um código também que devolve para você. E aí você pode dizer qual é a condição, tá? Se você não colocar nenhuma condição, tá? Ele já vai fazer o teste e vai dizer, olha, se voltou 200, quer dizer que tá apto, tá ok. 200 é o default, tá? Eu coloquei aqui 202, cometi o erro ali, posso especificar a porta. A porta padrão é 80. Mas às vezes você está rodando um servidor web HTTP numa porta diferente da 80. Aí você pode vir aqui e especificar. Léo, eu posso botar 443? É bem verdade que nesse momento, se eu pegar um IP, por exemplo, aqui, eu tenho um IP de um site HTTPS. Ó. Coloquei um site HTTPS, tá? E ele está lá na porta 443. E aí, olha só, ele me retorna o código 400. Beleza. Se eu vier aqui, ó, e colocasse 400 como uma condição, né? Olha só, aí sim ele me traz como app, né? Agora, o que significa o código 400? Bom, eu não sou especialista em navegadores, em sites aí, né? Em servidores web, mas HTTP 400 code. Eu sei que você está tentando me falar aí, né? Mas ele traz aqui um bad request, né? A consulta falou que é um bad request, ok? Então, você tem, enfim, essas vários códigos de respostas que você poderia usar, né? Por exemplo, aqui, ó, 200, ok, 201, né, created, né, 202, aceita e assim por diante, tá vendo? Bom, voltando aqui, né, de fato, ele tem só a opção aí para HTTP. Quando eu jogo 400, você viu que ele me retornou app, porque eu estabeleci a 400 ali como ok. Ele também traz aqui o tempo, né, de resposta, que eu também poderia usar como parâmetro. Qual é o tempo que tem que levar para esse servidor me responder, tá bom? Outra possibilidade que temos aqui, né, seria o TCP. O TCP/CON seria Connection, Three-Way Handshake, aperto de mão de 3 vias. E o que ele vai fazer, Léo, nesse caso? Ele vai testar, né, se um serviço está apto. Ele vai numa determinada porta, ok? Por exemplo, porta 80 lá com aquele IP público que eu citei aqui, que tem um HTTP lá. O que ele vai fazer? Eu pedi a ele para ir lá nesse servidor e fazer um aperto de mão de 3 vias, né? Protocolo TCP aí, obviamente, e ver se completou o three-way handshake, quer dizer que tá ok. Então ele não vai só testar um ping nesse caso aqui, né? Eu poderia ter 3, tá? Ah, olha, eu posso fazer 3 tipos de teste no mesmo IP ali? Pode. Aí eu posso mandar um netwatch, fazer o ping, um outro netwatch, fazer o three-way handshake, né? E aí fica o seu critério, né? A sua necessidade aí. Nesse caso, então, ele vai fazer um teste. Pô, será que o serviço está funcionando? Vou dar um exemplo dentro da empresa. Você tem aí um servidor HTTP dentro da sua empresa aí, né?
Só que pode acontecer desse serviço, tava up e cair para down, né? Ou seja, o Apache parou de rodar, né? Ou o servidor responde ping, mas a porta fechou, aconteceu alguma situação lá, alguém alterou alguma coisa no Firewall, sei lá qual for a situação, ele responde ping, mas o serviço não está mais up. Então, o que você faria nesse caso? Pô, o serviço mudou, eu quero que muda, às vezes, uma regra dentro do meu Firewall para mudar o redirecionamento, porque eu tenho um outro servidor rodando internamente e eu quero que ele mude para esse servidor backup, né, que eu tenho de backup. Enfim, né, vai aí da sua ideia, imaginação, necessidade e cenário, tá bom? Então aqui ele traz para a gente o status. Ele fez, nesse caso, o trail handshake na porta 80, falou que está up, né? E qual é o tempo que ele levou? 21,167 milissegundos aí. E quantas vezes, né, ele fez o teste e quantas vezes falhou, tá? Se falhou alguma vez, quantas vezes falhou. Então isso também é bem interessante para teste de link de internet, porque às vezes você vai fazer o quê? Pô, às vezes está pingando, mas eu quero ver se eu alcanço um site web lá. Se abriria esse site, por exemplo, esse serviço lá na web, tá? É uma possibilidade, se fosse o caso aí, ok? Não estou dizendo que, obviamente, você vai usar só esse ponto, né? Ah, não, Léo, eu queria usar outro parâmetro. Eu prefiro o ICMP com mais detalhes, porque eu tenho outros parâmetros ali, como latência, né, do link. Se o link está muito ruim, a latência aumentou, eu preciso que ele troque de link, né? Ou troque uma rota, ou faça alguma outra situação, troque a VPN. Eu tenho lá 2 VPNs, né? Uma VPN piorou, eu quero que troque, use um outro túnel ali, use uma rota para uma outra VPN que eu já tenho estabelecida. É uma possibilidade também. A hora que a VPN principal voltou, ou um exemplo aqui, vamos dar um exemplo bem bacana aí, seria a MPLS. Ah, Léo, eu tenho contratado um ponto a ponto MPLS, né, uma ligação entre matriz e filial aí, né, uma VPLS, ok? E tem uma VPN. Só que se o link MPLS degradar, ou seja, ficar ruim, eu quero que ele vire para VPN, porque a VPN está melhor, né? Então é uma possibilidade também de fazer esse tipo de teste, né? Ah, depois que o MPLS melhorou ali, né? Ok, voltou ao normal, eu quero que volta o tráfego pela MPLS novamente. Isso é possível com o NetWatch, com essas novas funcionalidades que ele está trazendo para a gente, beleza? Então aqui nós temos no tipo, como eu já citei, HTTP, GET, né, uma função GET, ICMP, um teste simples ou um teste connection. Todos eles vai te dar aqui parâmetros para você selecionar como condição, traz na guia status, né, o que ele encontrou com base no tipo que você selecionou, e ele vai trazer, né, que comando você coloca aqui, qual comando você quer que executar up, down ou durante os testes. Eu espero que tenha ficado bacana esse vídeo para você, que tenha feito sentido as explicações aqui. Espero vê-lo aí num treinamento ou quem sabe, né, num outro momento. Um abraço, não esquece de deixar aquele like maroto aí. Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!